Amém. Mateus capítulo 4 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Poder sentar. Irmão, eu tenho certeza que você conhece esse texto muito bem. Se não conhece, está em profundo pecado, tem que se arrepender no pó e na cinza. Eu não vou perguntar, será que tem alguém aqui nessa manhã que com 6 meses de igreja ainda não leu Mateus, Marcos, Lucas e João? Ah, pastor, eu já li. Quantas vezes você já leu? 2 vezes? Ah, então você ainda está em pecado, irmão, está em pecado. Leu os evangelhos 2, 3 vezes, ainda está em pecado. Tem que ler umas 30, 40, 50. Não vezes, anos. Enquanto você viver, você tem que ler. Amém? É assim que se entende a palavra de Deus. Derramarei água sobre o sedento. Deus não dá água para qualquer um. Só dá água para quem tem sede. Quem tem sede, busca. Quem tem sede, bota o pé na estrada, caminha, pesquisa. Imagina, você está com sede, você vai sentar no meio-fio? Você está com sede, você sai procurando aonde tem uma poça d'água, um copo d'água. E a Escritura diz: derramarei água, que é a palavra, sobre o sedento. Deus não revela a sua palavra, vou usar a expressão, para qualquer um. Deus revela a sua palavra para quem olha para ela e diz: aqui está a minha vida, eu preciso entender esta palavra, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. É assim, eu preciso dessa luz. O povo é destruído por falta de... Não, é assim. Então, já que o povo é destruído, eu preciso desse conhecimento. Você cria essa sede dentro de você, aí Deus abre as comportas do céu e te faz entender o que outros não entenderam. Como a Bíblia diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria. Só isso? Não. Mais do que a teus companheiros. Deus dá mais para uns e menos para outros. Por quê? Porque uns buscam mais, amam mais, outros vão tocando a sua vida, mais natural do que espiritual. Então, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Tem gente que ama a justiça, mas não aborrece a iniquidade. E isso é terrível para um crente. Ele não vê os projetos de Deus na sua vida cumprido. Não basta amar a justiça. A luz tem que resplandecer nas trevas e dissipá-las. Você tem que incomodar, você tem que ser pedra no sapato do diabo. Você tem que ser o perturbador de Israel. Irmão, se eu só dizer uma coisa para você, eu estou aqui com uma cena de Elias correndo na frente dos cavalos. Estou com essa cena na minha cabeça. Mas não é sobre isso que vamos falar. Mas a Escritura realmente, o Espírito não se apossou só de Sansão para aquele milagre de vencer exército. O mesmo Espírito está à nossa disposição. Aquele que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Só que se eu estou de braços cruzados, bendita porta, eu vou esperar você abrir. Não, meu irmão, bate, se esforça, se empenha. Não dá para esperar as coisas de Deus, não. Você espera em Deus buscando. Você espera caminhando, espera forçando a barra no bom sentido, né? Senhor, eu não te deixarei enquanto não me abençoar. Não, peraí, não é a hora, eu tenho que subir, a alva já está nascendo. Me solta, Jacó. Não solto.
Tem que ter disposição, irmão. Tem muita gente esperando as coisas cair do céu. Eu não espero não, irmão. Eu pulo, meto a mão e arranco de lá. É assim que eu faço. Se eu olhar e disser assim, tá alto, eu pego uma escada, mas eu vou dar um jeito de arrancar as coisas que tem lá no céu. São herança para mim, pelo sangue de Cristo. Ele me fez co-herdeiro consigo para herdar o trono da glória. Agora, está tudo à minha disposição, eu tenho que ter disposição. Se ao invés de disposição eu tenho fraqueza e comodismo, daqui a pouco eu sou aí um perdido na sociedade, ou então, quem sabe, alguém bem empregado, muito bom para a mola do sistema, mas completamente inútil para o reino de Deus. Porque o que tem muito, por que a igreja fracassou? A igreja fracassou, meu irmão, porque os grandes presidentes que ficaram para trás no século passado, os grandes presidentes eram cristãos. Abraham Lincoln era um cristão que levou a nação dos Estados Unidos a jejuar. Em um dia ele proclamou um jejum em toda a nação. Grandes porcaria o jejum que ele proclamou. Para começar, que eu nunca vi crente ficar mais santo por causa de jejum. Ah, pastor, mas eu li aqui, ó, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. É mesmo? Não me diga. Vai ver o que Lucas escreve. Você acha que Jesus jejuou para ser mais espiritual? Não me mate de rir. Desde que Deus pôs o homem na terra, nunca houve uma palavra que estômago vazio daria fortaleza espiritual. E nós temos que viver a palavra. Pesquisa. Bom, mas esse não é o nosso assunto. Eu quero voltar então, irmão, dizer que a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito, com letra maiúscula, ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, o Espírito Santo veio e moveu em Jesus, enfim, falou, seja lá como for, e o levou a um deserto, que aqui nós não sabemos exatamente as dimensões desse deserto, ao campo natural, ao campo espiritual. Nós vemos que ali estão se processando coisas naturais e espirituais, porque diz que o diabo transportou ao pináculo do templo. Como? Escalando? Jogou corda? Sobe aí, Jesus, pega nessa corda aí, ó, vem aqui, pega a escada. Não, nós sabemos que a coisa ali tem um mover sobrenatural, tem uma situação espiritual. Então não vou entrar no mérito desse deserto, até mesmo porque eu não sei, eu não estou aqui para falar do que não sei. Amém? Estamos aqui para falar daquilo que a graça e misericórdia de Deus nos faz perceber, nos faz entender, aquilo que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então esse deserto vamos deixar para quando Deus quiser, pela sua misericórdia, nos esclarecer. Nós vamos entender melhor sobre essas coisas que se processaram ali. Mas aqui diz que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus a esse cenário, a essa situação. E sempre nós dizemos, irmão, não te mete em coisa que o Espírito Santo não te apontou um caminho. Jesus foi apontado a ele um caminho para ele ser tentado. A coisa ali deve ter sido feia demais, né? Segundo alguns historiadores que elucidam pontos e mais pontos, e nós fomos viajando no que os historiadores escrevem, porque acreditamos que possa ter sido daquela maneira mesmo. Jesus teve fome? Devia estar com fome, porque a Bíblia diz que depois de tudo os anjos desceram e o serviram. Serviram como? Como que foi esse serviço? Foi de comida? É o primeiro pensamento que temos. Então, a situação está feia ali. Jesus tem alguma sede? Tem alguma sede. Tem 40 dias ele ficou dormindo? Ele dormiu naquele deserto? Como? Como é que foi essa história? Bom, vamos falar então aqui daquilo que o Senhor nos tem mostrado nesta manhã. Que você não deve, irmão, se deixar levar por situações na qual você não veja que é o Espírito Santo que está conduzindo. Tem acontecido comigo ao longo desse ministério tão contraditório e tão poderoso como igual antes de mim eu nunca vi. Tem acontecido algumas coisas. Surgem situações complicadíssimas
Quando eu vou para o meu canto, o Senhor diz assim: eu estou no meio dessa história. Então o que eu faço? Aquilo que é complicadíssimo, que tiraria o sono, que daria desânimo, eu ganho forças redobradas e espero que aquele vale chegue ao seu final, porque eu sei que o Senhor preparará uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, porque é Ele quem está me conduzindo. Quando aconteceu o caso da prisão, quando aconteceu o caso daquela, vou chamar de enfermidade, aquela enfermidade que eu tive aqui, que escrevi aquele livreto, aquela situação tão poderosa. Então, quando Deus mostra que Ele está num negócio, aquilo que você está com o espírito da morte, se multiplica em 70 vezes mais por espírito da vida. Então, você precisa entender que você tem que dar passos muito acertados, de maneira, meu irmão, que você não entre em situações que não sejam trazidas à sua vida pelo mover do Espírito Santo. Tudo que vai acontecer aqui, nós vamos ver que foi principiado, por quê? Porque o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto. Aí o que quer que aconteça lá no meio do deserto, Jesus vai ter vitória. Por quê? Porque Deus não nos deixa vir uma tentação além do que possamos resistir. Alguns podem dizer assim: não, mas pastor, Jesus não ia perder de modo nenhum. Então era predestinado. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. O Jesus que andou entre nós foi homem, 100% homem, né? Tem uns pastores aí que nem matemática não aprenderam e já querem ser pregadores. Não, Jesus, quando estava na terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Que matemática é essa? Quando nós dizemos que alguma coisa é 100% aquilo, ele é só aquilo. Que matemática é essa? O Deus criador da matemática criou essa loucura? Jesus 100% Deus, 100% homem? Não, Jesus sangrou, Jesus cansou, Jesus bebeu água. Isso não são atributos de um corpo espiritual, isso são atributos de um corpo carnal. Mulher, dá-me de beber. Quem? O Deus vivo, todo-poderoso? Bebendo água? Fala sério que Deus bebe dessa água que nós bebemos? A Bíblia fala em vários momentos, Jesus chorou, Deus vivo chorando, lágrimas. Quem? De onde certos pastores tiraram a ideia? Então, o Cristo que habitou entre nós, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, que ele despiu-se da sua glória, despiu-se da sua divindade, fez-se carne e habitou entre nós. Por isso foi necessário fugir de Herodes e uma série de coisas. E aqui nós temos um Jesus homem sendo tentado pelo diabo. Tudo que vai acontecer foi principiado por um mover do Espírito Santo. Irmão, olha para a tua vida, e não é a primeira vez que eu estou falando isso nesses poucos dias que vão se passando, não. Olha para a tua vida urgentemente, vê se o caminho que você está, você foi posto ali pelo Espírito Santo. Se você não tiver sido posto pelo Espírito Santo, no final você vai naufragar, vai fracassar, vai se decepcionar, sabe-se lá mais o que pode acontecer, você se desviar, ver os seus filhos serem tragados pelo mal, por mais que você faça, por mais que você se decepcione. Então você tem que atentar, se hoje você trilha um caminho que o Espírito Santo te colocou nele. Senão daqui a pouco, meu irmão, você está aí que nem uns pastorzinhos que tem por aí. O camarada está na igreja, sobrou um dinheiro, ele vai, abre um negócio, começa a montar seus negócios, aí se mete com um sistema de comunicação, sistema de lojas, vai vender carro, vai abrir agência, mas ele não discerne que aquele caminho que ele diz tão próspero porque está ganhando dinheiro, tem cristão que é tão desgraçado e miserável, que pensa que porque ganha dinheiro que ele é próspero e Deus está no caminho dele. Igual os judeus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ah, tu quer mesmo a vida eterna?
Vende essa desgraça toda que você tem aí, dá aos pobres, que eu vou te dar um tesouro no céu. Tem gente que pensa que as suas riquezas foi Deus que deu. Irmão, nessa manhã, olha para as suas riquezas. Você está no meio das riquezas? Se não é Deus que tem te sustentado no meio dessas riquezas, você nunca verá a glória de Deus. Elas vão te destruir, elas vão te deter, elas não vão deixar você prosperar. Ver o trono de Deus, ver a glória, a bondade de Deus, não vai deixar, meu irmão. Você precisa saber se no caminho que você se encontra, foi Deus que te colocou. E se Deus disser, não fui eu que te coloquei aí, Senhor, então como é que eu faço para entrar para o caminho que o Senhor queira que eu entre? Meu irmão, isso não é para qualquer um, não, isso é para crente da restauração, que tenha coragem de despir-se da sua glória, entre aspas, para fazer realmente a vontade de Deus. Porque, irmão, eu te digo uma coisa, se nós não desgrudarmos a nossa alma dos bens terrenos, não seremos nada. Não seremos nada. Nós temos que voltar à palavra. Restauração é isso, voltar ao original. E no original o Senhor Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não se preocupe em levar 2 bolsas, 2 alforjes, 2 capas, porque digno é o meu obreiro do seu salário. É assim, irmão, que temos que viver. E hoje, o que acontece? Muita gente está se formando no sistema aí da terra, mas é para fortalecer os elos do diabo, e não os elos da igreja. Como eu conheci membros de igreja pateta no tempo da igreja batista, meu irmão, que chegavam à frente, o irmão fulano tem um testemunho, eu tenho testemunho, aí chegava lá, o camarada era doutor, médico. Eu tenho testemunho, Deus abençoou muito a minha casa, meu filho mais velho já se formou, a minha filha mais velha já passou no concurso do Banco do Brasil, e o meu filho mais novo já ingressou na faculdade, Deus já me deu recursos, e eles vão, um já pode ser funcionário público, o outro já vai poder prestar concurso não sei para quê, e não sei o quê, e tá, cadê Deus? Você criou filhos para servir lá no reino dos homens e do diabo. Cadê Deus? Crie filhos para servir no reino de Cristo, na igreja. Cadê os teus filhos dentro da igreja? Conheci um homem, filho de um médico, dentro da igreja batista da Gambon, aqui embaixo, Rua da América, número 52, eu conheci o filho do homem, tocava um violão como nunca. O camarada era bom no violão. Fez concurso para a Petrobras. Nunca mais se viu o infeliz tocando dentro da igreja. E nós vamos criar filhos para quê? Para fortalecer o mundo? Ele foi lá fazer parte do elo da Petrobras. Talvez ele seja um dos responsáveis que fortaleceu o elo para esse escândalo todo que o mundo hoje vê. Pastor, então, afinal de contas, nós vamos trabalhar onde? Nós vamos trabalhar para Jesus. Se ele disser, eu te quero lá dentro do exército, tu vai lá porque você vai trabalhar para ele lá. Eu te quero dentro da marinha, você vai entrar para a marinha porque ele te disse que te quer lá. Não é a tua vontade nem a vontade do teu pai. Tem filhos aí que dizem, eu estou terminando a minha faculdade. Quando eu terminar a faculdade, eu dou de presente meu diploma para o meu pai e para a minha mãe. Não querem nem fazer aquilo, mas os pais acham que um filho que faz uma faculdade tem destaque na sociedade. Eu só conheço um destaque, daquele que pode dobrar os joelhos, inclinar a cabeça em terra e dizer, Senhor, Rei meu e Deus meu. Não tem nenhum destaque maior que esse, o resto é tudo palhaçada e ilusão. Eu só reconheço os pés de Jesus Cristo como a maior posição que um homem pode chegar. Diplomas, quem precisa de diplomas? Aleluia a Deus. Então, meu irmão, presta atenção. A posição que nós galgamos, o que nós buscamos, tem que ser, como diz aqui,
foi levado pelo Espírito ao deserto. Você tem que ser guiado pelo Espírito. Parar com esse negócio de esquadrinhar. Não, eu acho que isso aqui é melhor do que isso. Não, se eu entrar por esse caminho, eu vou ter essa chance e essa oportunidade. É mesmo? Me diz que os caminhos que eu entrei, dos colégios, dos cursos que eu fiz, me diz se algum deles poderia me trazer aonde eu estou hoje. Me diz se foi o meu curso no colégio, o curso Tamandaré que eu fiz, que me colocou aqui nesse lugar. Me diz se foi porque eu era o melhor aluno em física no 2º grau, estudando científica, coisas científicas, formação geral. Me diz se foi aquilo que me trouxe aqui onde eu estou. A minha vida é porque um dia eu vi o dedo do Espírito Santo dizendo assim, ó, entra por ali, ó. Sabe, meu irmão? Mas o mundo abriu muitas portas diante de mim, muitas portas o mundo abriu diante de mim. Abriu porta da contabilidade, abriu porta dos cursos e concursos, abriu porta de você aprender inglês, virar professor. Quando eu estava no 3º ano do IBEU, Instituto Brasil Estados Unidos, fazendo inglês, estava no 3º ano. Um dia o Espírito Santo falou assim, para o seminário. Quando eu falei seminário, como vai ser isso? E eu falei, caramba, aquilo me deixou meio tonto. Eu falei, como é que eu vou dar notícia para os meus pais? Que eu estou abandonando um curso de inglês, que eu estou no 3º ano, para ser professor de inglês, e vou para o seminário? O que eu fiz? Fui lá e tranquei a matrícula. Tipo, depois eu volto. Depois eu volto, tranquei a matrícula, paguei uma mensalidade, sem estudar, era a regra para trancar, tinha que pagar uma mensalidade. Depois, cheguei quando eu falei para a minha família, mas menino, você pode fazer isso depois. Já viu, né, irmão? Foi incentivo que você nem imagina, né? Irmão, o incentivo que vale nas nossas vidas é o que vem do Espírito Santo de Deus. É para Ele que nós temos que olhar, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É Ele, é para Ele que nós temos que desviar os nossos olhos. Outras vozes, outras palavras não nos interessam. Quando nós ouvimos Deus, o resto é só resto. Aí um dia eu desci por aqui, fui para Leopoldina. Quando eu estou no ponto de ônibus, lá vem passando o ônibus que me levava para o curso de inglês. Eu deixei ele passar. Depois veio o ônibus que me levava para o seminário. Eu entrei nele. Entrei, fui lá, fiz a inscrição. Irmão, hoje eu poderia sim ser um professor de inglês. E olha como eu gostava muito. Mas esses caminhos que o mundo cria não levam jamais um homem para trás de um púlpito. Se você quiser chegar a um lugar posto por Deus, você tem que aprender a discernir quais são os caminhos de Deus e pedir que o Espírito Santo te conduza a eles. Então, foi levado pelo Espírito e não por opiniões de A, B, C, nem por críticas. Tem pessoas que ouvem a voz do Espírito, mas as críticas da mulher, do filho, do marido, da esposa, as críticas o arrancam da presença de Deus. Ou às vezes, os seus sentimentos. Tinha uma dona aqui que congregava aqui um pouco mais no começo do ministério, e estava aqui, todo mundo olhava para aquela senhora, jovem senhora, parecia que ela era muito firme. Um dia sumiu da igreja, aí telefonou. Não, pastor, sabe o que é? Que eu conheci uma pessoa dentro de um elevador e eu me apaixonei. Eu não queria falar isso com o pastor, não, porque o pastor não entende muito bem dessas coisas do coração. Eu queria mais falar com a irmã quer dizer, era minha esposa. O pastor não entende bem essas coisas do coração.
Meu irmão, realmente eu não entendo essas coisas do coração, não. Eu entendo o privilégio de alguém poder ser um adorador, estar nos pés de Jesus, servir ao Deus vivo, ser um instrumento de Deus, onde você bota a mão, a maldição é quebrada, pessoas são libertas, têm a oportunidade de conhecer o Deus vivo. Quando você abre a boca, o Espírito Santo se alegra, porque é Ele que pode falar pelos teus lábios. Eu entendo é disso, esse papo de coisa do coração, meu irmão. Desde que eu conheci Jesus, as coisas do coração ficaram para último plano. Porque em primeiro lugar está o reino de Deus, a sua justiça. Mas, aí resultado, conheceu alguém, se apaixonou e sumiu da igreja. Você já deve estar imaginando, sabe como é que era o nome do namorado dela? Diabo. É ele que arranca as pessoas da igreja. Só podia se chamar diabo, Lúcifer, Satanás. Segui aqui, irmão. Então o tentador, aproximando-se, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, veja bem, se tu és o quê? Eu te devo satisfação? Você pode interpretar dessa maneira também. Porque, irmão, você é que tem que saber o que você é. Você não vive o que os outros dizem que você é, você vive o que Deus diz que você é. E tem muita gente que não atenta para essa realidade, está vivendo o que outros dizem, né? Antes daquele satanista morrer, José Luiz Miranda de Jesus, o nome do homem, que se dizia ser a reencarnação de Jesus Cristo. Imagina, reencarnação de Jesus Cristo. E os discípulos dele diziam que quando ele fosse morrer, que ele ia ser levado aos céus igual a Jesus, só que ele morreu em cima de uma cama de hospital e foi levado ao inferno, igual uma multidão será levada. Aí, resultado, ele dizia, uma entrevista falou assim: você é a reencarnação de Jesus Cristo? Ele falou assim: não, veja bem, o pessoal da minha igreja diz que eu sou. Imagina, não sabe o que é. E você, meu irmão, o que você é? Você pode ser que nem Pedro e dizer assim: ei, olha para mim. Você pode ser que nem Pedro? Você tem convicção? Você conhece os seus passos? Entende e discerne o caminho que Deus te colocou? Você sabe mesmo com quem você anda? Você sabe mesmo quem é o teu Deus? Você entende o que é a asa do Altíssimo? Sombra do Onipotente? Você já teve a experiência de ter as forças renovadas como a águia, subir, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar? Você já sentiu a força do teu Deus, que vale mais que exército, que você encara todo mundo e ninguém te diz nada, você sai vencedor, ignorando palavras de um, palavras de outro, atitude de um, atitude de outro, e vai colhendo a tua vitória por onde você passar? Você tem convicção? O diabo chega aqui, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu tenho satisfação para te dar do que eu sou, que eu não sou? Irmão, não queira provar nada para ninguém do que você é, porque vai chegar a hora em que os céus vão testificar de você. Quando Jesus estava no batismo, os céus já tinham testificado dele. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Trovejou, alguns disseram: caramba, um relâmpago. Outros: não, um anjo lhe falou. Mas alguém entendeu muito bem. Ele disse: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. São os céus que dão testemunho a nosso respeito. Você tem que ter convicção nos teus caminhos. Você tem que saber o que você ouviu quando você entrou no teu quarto, fechou a porta, dobrou o joelho, botou a cara no pó e falou com Deus. Você tem que ter a tua convicção, meu irmão. Irmão, eu sou a pessoa mais odiada no bairro de Santo Cristo. Espíritas me odeiam, católicos me odeiam, testemunhas de Jeová me odeiam, até quem não tem religião nenhuma me odeia, cristãos de Assembleia de Deus me odeiam, batistas me odeiam, e cada vez que eles olham para mim, tem que levantar mais o queixo. Não me interessa a opinião dos outros,
Nem eu tento colocar à prova o que eu sou, o que eu não sou. Eu espero a dispensação, a hora de Deus chegar e Ele dar testemunho do que eu sou e do que eu não sou. Não preciso de opinião de homens, não preciso de opinião de ninguém, de quem achou que a pregação foi boa, a pregação foi ruim. Eu sei quando Deus está falando pela minha boca e quando Ele não está. Eu não preciso da opinião de ninguém. Eu andei com Deus o suficiente para saber quando o Espírito dele se move em mim, quando ele fala e quando ele não fala. Eu sei. Cadê a tua convicção, meu irmão? Você tem que ser uma pessoa convicta, não porque alguém diga que você é o belo ou o maravilhoso ou é o homem de Deus, mas porque Ele testifica com o teu espírito que você é e o que você não é. Portanto, meu irmão, se és filho de Deus, se eu sou não, na hora certa, os céus vão proclamar. Se eu sou não, meu irmão, na hora certa Deus vai testemunhar. Ele não diz, eu sou a fiel testemunha. Eu sou a fiel testemunha. Acabou. Se Ele é a fiel testemunha, Ele é que diz a teu respeito, Ele que diz a teu respeito lá nos céus, Ele dá ordem a teu respeito. Quando o anjo chegou para Daniel, Daniel, você é um homem muito amado. Os céus sabem quem você é, quem você não é. Você não tem que se preocupar em dar testemunho para homens do que você é, o que você não é. Você tem que se preocupar em executar as obras do Deus vivo, fazer o que Deus te manda fazer. Irmão, muita gente já fracassou. Sabe por quê? E outros vão fracassar porque acreditaram, meu irmão, acreditaram que poderiam seguir coisas que outros falaram. Sabe, nesse contexto, sabe onde eu já vi muita gente cair? No contexto das consagrações, que a igreja que ficou aí para trás, ela usou essa maneira como forma de encabrestar as pessoas e criar mão de obra escrava. As consagrações que as igrejas fazem, os batistas, os assembleanos, metodistas, presbiterianos, aquilo é só uma forma de encabrestar pessoas e mantê-las como mão de obra escrava. E aí você vê, não, mas eu aceitei ser consagrado porque o fulano é um homem de Deus. Se ele falou, é porque então Deus falou com ele. Não interessa se Deus falou com alguém a meu respeito, eu só vou aceitar o que Deus tiver falado comigo a meu respeito. Profecias servem como sinal, mas o que Deus fala comigo não é sinal, é raiz profunda. Ninguém poderia dizer, Moisés, tu foste levantado pelo Deus vivo. Ele diria, tá, bom dia, estou ocupado. Agora, quando Deus se manifestou na sarça, Ele disse, Moisés, vai no Egito tirar o meu povo, aí é diferente. Ninguém poderia dizer, Jeremias, tu és um profeta de Deus. Ou se dissesse, ele diria, tá bom, teu jornal está atrasado. Convicção vem daquilo que recebemos direto do Espírito Santo. Não é do que sinais estão falando por aí. Quando eu digo assim, eu sou o cumprimento de Malaquias capítulo 4, irmão, acredite, não é porque ninguém aqui dentro me entregou profecia. O Espírito é que testifica com o nosso espírito o que somos e o que não somos. E esta geração que não tem estudo bíblico suficiente para reconhecer quem sou eu hoje, no cumprimento da Escritura, vai pagar caro, vai comer muito pior do que o pão que o diabo amassou com as botas. Então, meu irmão, onde está a tua convicção? Né? Aí diz, não só de pão viverá o homem, é a lição que Jesus... Então o diabo levou a cidade santa, colocou no pináculo do templo, ele disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guarde, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Repara bem, meu irmão. Está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Está escrito. Essa palavra é fiel e verdadeira? É fiel e verdadeira. Mas como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Essa palavra não se enquadrava ali. Se Jesus tivesse credibilizado esta palavra verdadeira por lábios falsos, ele teria caído. A palavra era verdadeira? Era bíblica? Você precisa entender, meu irmão, que mesmo recebendo uma palavra bíblica, ela pode não ser para você. O tempo da dispensação não é aquele momento. E tem muita gente se iludindo, não, que o irmão fulano me deu uma palavra poderosa, a irmã me profetizou tal, e sonharam com o versículo bíblico, e não sei o que, irmão, não é assim que se caminha. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Cuidado, irmão, não é porque você recebe uma palavra que te agrade a alma, que te engrandeça, que te enalteça, que Deus vai estar no meio dessa palavra, não. Mas essa é a palavra de Deus. Não, esse é o escrito da palavra de Deus. Muita gente está morrendo porque está vivendo no escrito da palavra. Uma coisa é a palavra registrada e outra coisa é ela inspirada. Nós já estudamos no seminário, o registro é inspirado, mas a palavra, para ter o efeito, tem que vir no momento em que Deus a traga inspirada pelo Espírito Santo. Não adianta estar escrito aqui, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso vai se cumprir? Você tem que me dizer, sabe o quê? Depende, pastor. Quem foi que leu? Foi o espírita que leu que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita? E ele não será atingido? Foi um católico que leu que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e ele não será atingido? Foi um budista que leu 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido? Ou foi um crente fiel que leu isso? Foi uma revelação do Espírito ou foi apenas um texto? O diabo não trouxe a palavra, meu irmão, ele trouxe apenas o texto. Dá para você entender? Os que são espirituais conseguem entender essa retórica. Portanto, toma cuidado, meu irmão. Pode ser que muita gente esteja te trazendo um texto, mas ter a palavra é outra coisa muito diferente. Às vezes alguns ligam para cá, não, porque eu recebi uma palavra de um irmão daí da igreja. É mesmo? O que eu faço? Eu choro? Eu morro de rir? Ou eu compro para a pessoa um espaço no cemitério do Caju? A mim não me interessa quem deu palavra A, B, C ou D. Eu sou responsável pelo aquilo que eu falo, não que os outros falam. Se alguém recebeu uma palavra do irmão e foi para a cova, é problema de cada um. Esses dias chegou aqui uma pessoa, parece que veio viajando aí de longe e tal, chegou aqui, quando eu olhei lá de cima, ocupadíssimo, a pessoa entrou aqui, minha esposa atendeu aí e tal, eu nem pude descer aquelas escadas para atender a pessoa aqui embaixo. Porque alguém falou assim, não, me disseram que se eu viesse aqui, que o pastor me atenderia. Pois é, o pastor estava tão ocupado que não desceu nem para dar boa tarde. Agora, se eu dissesse, vem que eu vou te atender, aí, meu irmão, eu largaria tudo que eu estivesse fazendo e ia honrar a minha palavra, mas eu não tenho que honrar a palavra dos outros. Se alguém quer chegar nesse ministério e ver as coisas de acordo com as suas expectativas, tem que falar comigo. Eu não sou responsável pelas palavras dos outros. Então, irmão, uma coisa é o que está escrito e outra coisa é aquilo que o Espírito Santo te revela, mesmo fundamentado no que está escrito. E aqui diz assim,
aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles vão te sustentar nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes você tem numa situação duas palavras. Uma que vai te exaltar e vai te fazer mover alguma coisa e vai te destruir. Ou outra que vai te fazer ficar quietinho, aguentando as pancadas, mas no final ela vai te exaltar. E aí depende de quem? De cada um que tem a paciência de ir aos pés do Senhor. Senhor, está aqui, olha, o Senhor é o leão da tribo de Judá, e o Senhor nos tem gerado como leões. Posso partir contra o exército? Ele vai dizer assim: não, dessa vez eu quero você como ovelha muda levada ao matadouro. Lá no Getsemane, Jesus disse: a quem buscais? E todo mundo caiu por terra. Quando eles se levantaram, ele perguntou de novo: a quem buscais? Todo mundo caiu por terra. E a quem buscais? E todo mundo caiu por terra. De repente ele diz assim: ó, vocês querem a mim? Deixa as minhas ovelhas irem. Eu me entrego, como ovelha muda foi levada ao matadouro, mesmo sendo o leão da tribo de Judá. Irmão, discirna o tempo da tua visitação, discirna a dispensação que Deus tem na tua vida. Há momentos em que Deus te manda destruir todas as grades, todas as prisões e algemas e cadeias, e há momentos que Ele diz: aquietai-vos, sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Você tem que saber discernir as coisas, e isso, meu irmão, é com espiritualidade. A espiritualidade significa oração e estudo da palavra, significa priorizar as coisas de Deus. Tem pessoas aqui dentro cuja mentalidade estão nos negócios lá de fora. Meu irmão, chega de investir lá fora para ganhar dinheiro, começa a investir no reino de Deus para ganhar a tua própria alma. Está querendo deixar um patrimônio vulnerável para os teus filhos? As empresas da Europa e dos Estados Unidos estão entrando na justiça para que o Brasil as indenize, porque eles são acionistas da Petrobras. Quem diria que uma empresa como a Petrobras poderia sofrer um tamanho impacto e agora está com um problema ao cubo? Mas me pergunta se o reino de Cristo Jesus já passou por alguma crise. Se algum ladrão já conseguiu minar esse reino, se alguém já conseguiu desestabilizar este reino, se alguém tivesse conseguido desestabilizar esse reino, eu e você não estaríamos aqui hoje. O trono de Deus é firme, é fundamentado, a sua palavra inabalável. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra permanece para sempre. Invista a sua vida naquilo que é inabalável, meu irmão. Aí ele vai dizer: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Meu irmão, o diabo está entregando tudo deste mundo. E tem gente que está querendo. Não vê aí nessa prostituta chamada Universal? Quanto falso testemunho. As pessoas estão ganhando um dinheirinho ali para dar um falso testemunho. E eu conheci dezenas. Ganham um dinheirinho, uma miséria, para dar falso testemunho, porque através daqueles falsos testemunhos, um bando de gente inocente vai caminhar para aquele lugar. E também vai ali dar o seu tudo. Vão vender geladeira, vão vender televisão, vão vender carro e simplesmente vão ali para serem cada vez mais enganados. Aí, aqui ó, o diabo está falando: ó, tudo isso eu te dou, se você me adorar. Quem é maior? O que adora ou o adorador? O que é adorado ou o adorador? Então Jesus está dizendo assim: olha, te dou tudo, desde que você, ou melhor, o diabo está dizendo: eu te dou tudo, desde que você reconheça que eu sou maior. Tudo eu te darei se tu prostrado me adorares. Te dou tudo se você reconhecer que eu estou acima de você.
Irmão, o mundo, jaz no maligno, né? O mundo está oferecendo muitas coisas. E tem cristãos que estão adorando o diabo. Aguenta aí na cadeira, irmão. Tem cristãos que estão adorando ao diabo exatamente nesta palavra. Eu te dou tudo, se tu prostrado me adorares. Tem pessoas aqui dentro e no reino de Cristo que jamais abandonariam o seu emprego de 3, 4, 5 mil reais para ser um faxineiro dentro da casa de Deus, ganhando um salário mínimo. Jamais abandonariam. Diriam que não é direção de Deus. Sabe quem está governando sobre ele? Aquele que lhe ofereceu coisas grandes. Essa mente ainda está cativa. Aquela palavra que diz: preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade, ainda não pode se cumprir sobre a vida de muita gente que carrega uma Bíblia na mão e se diz servo do Deus vivo. Com Deus, meu irmão, com salário mínimo ou sem salário, a palavra dele sobre ti se cumpre. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas muita gente está servindo no reino lá de fora, pensando que tem alguma coisa a mais do que aqueles que prestam serviço e ganham bem menos dentro do reino de Cristo. Mas olha para esses que servem no reino de Cristo. Vê quanto que eles estão gastando nos hospitais. Vai ver a mesa deles, se do nada Deus não traz tudo à existência. Olha as vestes que eles usam. Vê se não vestem o que querem. Olha seu espírito, seu psicológico. Vê se eles não têm a paz que tantos já ansiaram por ela. Muita gente está querendo servir a Cristo, mas primeiro está querendo se garantir lá fora. Muita gente, no tempo da Igreja Batista, eu ouvi muitos coroas cristãos dizer o seguinte: daqui a tantos anos eu vou me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar à obra de Jesus. Quem foi que disse que Deus quer um ser desse? A Escritura diz: buscai o quê? Primeiro reino de Deus. Está deixando, depois que eu me aposentar, uns diziam daqui a 2 anos, outros daqui a 5 anos, tinha um monte de coroa na igreja, diáconos e mais diáconos, e eles diziam: quando eu me aposentar, vou me dedicar integralmente à obra de Deus. Eu, com 24 anos, eu disse para Cristo: Senhor, se não for para te servir, mata-me. Com 24 anos, eu disse isso para o Deus vivo: se não for para te servir, mata-me. Eu não tinha ainda 1 ano na igreja de convertido. Eu disse: se não for para te servir, mata-me. Eu não quero viver se não for para te servir. Cheguei na igreja, vi pessoas, como uns batiam no peito: tenho 40 anos de evangelho, dizendo: quando eu me aposentar, eu vou servir a Cristo. E eu mal cheguei, já estava dizendo: Senhor, se não for para te servir, mata-me. Você quer conhecer os diáconos da Igreja Batista? Os que não se desviaram? Ainda posso te apresentar alguns. Tem um até que mora aqui na rua Pedro Alves, que batia no peito: tenho 40 anos de evangelho, esperando se aposentar para servir a Cristo. E eu cheguei, sem querer saber de nada, já dizendo: Senhor, se não for para te servir, mata-me. E muita gente às vezes olha, né? Eu comecei o ministério aqui, irmão, com 33 anos. Muita gente chegou aqui nesse ministério e olhou, saiu dizendo: pô, mas ele é um garoto.
Podia ser um garoto na idade ou no corpo, mas não aqui na memória, não no entendimento das coisas de Deus, não nas minhas declarações. Um moleque que diz: se não for para te servir, mata-me, não é moleque, é ancião de dias. Tem um entendimento avançado que pouquíssimos em sua geração vão conquistar. A unção que está sobre mim, o que Deus realiza com a minha vida, se não fosse Deus, eu seria presa aos dentes dos meus inimigos, que eu tenho inimigos por todo o redor, na parentela, na esquerda, na direita, na frente e de trás, mas a mão do Senhor por cima me protege e me guarda. Esta unção que está sobre mim, que eu posso cantar e desafiar magistrados, delegados, juízes, promotores e o que vier pela frente, traficantes. Essa unção, meu irmão, foi conquistada quando aos 20 e poucos anos de idade eu dizia assim: Deus, se não for para te servir, mata-me. E tem gente que chegou aqui nesse ministério: ele abriu uma igrejinha no fundo de um quintal, eu vou fazer também. Foram e abriram a sua sepultura, destruíram suas famílias, destruíram sua esposa, destruíram seus filhos, destruíram tudo, até seus netos eles destruíram, porque eles achavam que este homem tinha fundado uma igreja num pedaço de terra. Eu fundei a igreja, foi dentro do meu espírito, não foi num chão. A igreja do Deus vivo não precisa de um espaço territorial, ela precisa dos verdadeiros adoradores. Não é com espaço físico, meu irmão, que se funda a igreja do Deus vivo, são com convicções tão poderosas que o reino do diabo estremece. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Irmão, examina se o que você tem lá no mundo não está tendo mais valor do que o que Cristo tem para te ofertar. Examina, meu irmão, examina, porque eu sei o caminho que me trouxe até aqui. E o que eu quero te ensinar é, no mínimo, chegar onde eu cheguei, porque eu sei que onde eu cheguei é glorioso. É glorioso. O meu ministério é fundamentado, é estabilizado. O meu ministério é inabalável. E eu anseio pelo dia que cheguem policiais aqui nessa porta e digo assim: olha, vai ter que parar o culto. Aí eu digo assim: tu vai convocar o quê? A Guarda Municipal, o Exército, Marinha Aeronáutica? Pode vir quantos vierem, o culto continua. Esses vizinhos que estão aí rangendo os dentes, eles acham que são alguma coisa. Se eles conhecessem o Deus que nós servimos e a convicção que eu tenho, eles estariam se escondendo debaixo da cama. Nessa casa aí de frente, Deus já mostrou demônios entrando lá, e esse cara aí sentado numa cadeira de roda. Nós apenas esperamos. Aqui ninguém tem medo de ninguém, meu irmão. Eu não sei o que é medo, eu sei o que é Deus. Eu não sei o que é demônio, eu sei o que é Cristo Jesus. Eu sirvo Deus vivo com uma convicção que antes de mim não sei se existiu outro homem igual, meu irmão. Se alguém colocar um revólver na minha cara, só vai ver a cor dos meus dentes. Este homem aqui já encarou traficante. Encaro quantas vezes tiver que encarar de novo. Eu estou vivo para contar a história. Mas se você quiser conhecer os ossos dele, vai ter que cavar 7 palmos. Não brincamos de servir a Deus, nós servimos. E quando Cristo Jesus me colocou nessa terra e disse: funda a minha igreja, Ele falou: e é no alto do monte, e é aqui que eu farei uma grande seleção. Eu já recebi terrenos em Santa Teresa, em Minas Gerais, em Campos dos Goitacazes, em Irajá, já recebi terreno em todo lugar. E eu disse: não, é no alto do morro que essa obra vai pegar fogo. Pode qualquer cachorro latir na porta, meu irmão. Pode qualquer vizinho latir à vontade, pode fazer o que quiser. A igreja está plantada com raízes profundas.
E eu desafio que alguém arranque essas raízes. E aqui diz: eu te darei se tu prostrado me adorares. Te dou tudo se tu prostrado me adorares. Jesus falou assim: peraí, ao Senhor teu Deus adorarás. Eu reconheço acima de mim quem? Deus. Nós só adoramos quem é maior que a gente. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quando Jesus dá essa declaração, Ele se coloca no chão e exalta o Senhor nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos crentes, acima de tudo e de todos e da sua própria vida, como Ele declarou: o Pai é maior do que eu. Quando Jesus dá esta bendita e gloriosa declaração de que Ele vai adorar é a Deus, que a vida dele é para Deus, que Ele não escapa do centro da vontade de Deus, os anjos desceram e o serviram. E tem mais: o diabo não resistiu. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. É assim, meu irmão, que as coisas funcionam. É assim que acontece. Você tem que ter convicção. Você é um adorador? Então adore. Você é um estudioso da palavra? Então estude. Você tem autoridade sobre o reino das trevas? Dobra esse joelho e entra nas regiões celestes e abala o reino do diabo. Vozes horizontais, vozes humanas, isso nada nos interessa, meu irmão. O Deus que prometeu que tu estarás por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, Ele não morreu, Ele vive, meu irmão. Entendeu? É assim mesmo, e ponto final. E a igreja do Deus vivo, ou seja, eu e você, não estamos aqui para fazer amigos. Nós fomos chamados, como Jesus Cristo disse: ide fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Nós não estamos aqui para chamar ninguém como amigo, não tem política de boa vizinhança. Nós pregamos a verdade e justiça. Quem quer, quem não quer, é bom sair do caminho. Porque nós não vamos parar, nós não vamos nos deter, nós não vamos nos calar jamais. Não vamos nos calar jamais. E tem mais: não fugiremos de guerra alguma, porque são nas guerras que estão a nossa vitória. Não fugiremos de guerra alguma, porque é nas guerras que nós triunfaremos, é nas guerras que nós receberemos o nosso galardão. O líder desta causa inaugurou com o próprio sangue, e loucos pensam que a deterão, lançando mais sangue na fogueira. Quanto mais sangue, meu irmão, maior a nossa força. Quanto mais afronta, maior é o nosso Deus. O Senhor teu Deus tu adorarás, e só a Ele darás culto. Esse, meu irmão, pode ser chamado de o culto dos valentes. Você está incluído nessa palavra? Você é um guerreiro que não volta atrás. Você é um guerreiro que está de joelhos dobrados, rosto no pó e ouvidos abertos. Quando a trombeta tocar no Monte Sião, você vai ouvir o seu sonido claramente. Você reconhece que é o Senhor Deus que reina? Se você reconhece, meu irmão, acredite, isso te bastará, pois até aqui nos tem ajudado o Senhor.